que eu tô vivendo não é nada Não é confortável. nada confortável. Não é nada confortável. Eu vivi processos que não eram nada confortáveis e tinha que ouvir, às vezes, pessoas apontando o dedo. Você está na zona de conforto. E este é mais um episódio onde você é minha convidada para uma conversa profunda e encorajadora aqui no Destemidas Podcast. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um encontro aqui no Destemidas Podcast. E hoje nós vamos ter uma pessoa muito, mas muito querida para mim. Essa convidada, gente, ela já foi diretora executiva de escolas de idioma, então ela tem uma bagagem extraordinária. Além de também já ter dado aula para grandes empresários, atletas, artistas, mas sabe o que é mais interessante? É que por mais que ela tenha uma bagagem incrível dando aulas de inglês, ela, na verdade, aprendeu muito mais na sala e na escola da vida. E eu tenho certeza que o que ela vai nos apresentar hoje, um pouco da sua história, o próprio testemunho, vai te inspirar. Você que talvez esteja passando por alguns processos difíceis, porque essa minha convidada já passou pelo cárcere, já também lidou com várias questões de sentimentos e emoções, até mesmo o afastamento dos caminhos do Senhor, mas que ela encontrou o verdadeiro amor e sentido na presença de Deus e pôde reconstruir a sua história. Mas vamos sem mais delongas, vamos falar de quem eu estou falando e vamos apresentar finalmente a minha convidada. Então é ela, a Priscila, mais conhecida como a Teacher Pri. Oi, Esther! Primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme. Assim, a gente já tem uma amizade, eu já me sinto muito à vontade com você. Você conhece minha história de perto, você sabe dos altos e baixos, dos ciclos da vida. Bastidores. Os bastidores que ninguém conhece, porque todo mundo vê a Teacher Pri, que ensina inglês, que traz aquela energia gostosa, coisa boa do dia a dia. Mas toda mulher, todo homem carrega algumas coisas. E para mim é um prazer poder falar um pouquinho disso e você me dá a oportunidade para isso hoje. Eu que agradeço por você ter aceitado. Eu sei que não é fácil. Você vai ter um momento aqui de abrir um pouco da sua história. E, gente, se preparem. Peguem lencinhos, peguem água também, um café, um chá, não sei o que você prefere. Mas se prepare, sente aí no sofá, porque lá vem história, viu? Porque é muita história. Tem muito, eu acho que assim, um podcast não é o suficiente. Não é o suficiente, a gente vai ter que ter outros episódios. Esse daqui é só uma pitadinha. Só pra dar uma pitadinha, só de, quero mais. Gente, mesmo. vale muito a pena, inclusive, já compartilha com suas amigas, se você ainda não compartilhou, convida. Vocês já viram que a energia dessa mulher é contagiante, né? Uma sanguínea. Duas sanguíneas aqui, ó. A internet que nos aguarde. Animadas, aqui a alegria que não vai faltar. Mesmo falando de dor, nós vamos falar de uma forma leve. Sim, porque esse é o nosso propósito. Esse Midas Podcast nasceu justamente para isso, Pri. Trazer pessoas, histórias reais, mulheres inspiradoras. Estou trazendo muito do contexto de mulheres que eu conheço de perto. Quem sabe futuramente outras mulheres que eu venha conhecer aqui também. Sabemos que o projeto é de Deus e Ele coloca para os caminhos que Ele quer. Mas eu tô muito feliz de poder convidar pessoas que eu estimo, pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei do testemunho e eu sei o quanto isso vai impactar vidas. E o seu testemunho eu tenho certeza absoluta que vai trazer clareza, resposta e até mesmo alegria no coração das mulheres que ouvirem, sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que só a gente passa por problema, só a gente passa por aquela situação. E quando a gente tá na situação, o mais incrível é que assim, quando eu olho pra trás e vejo tudo que eu já passei, eu começo a me ver naquele lugar. Exato. E quando eu tava naquele lugar, era justamente esse o sentimento. Parece que eu tô sozinha. Eu não vou sair nunca mais. E dá aquela sensação de incapacidade, de que nunca mais é possível fazer nada. Exato. E a dor que a gente tá vivendo agora, pra mim, é sempre assim, é a mais dolorida. Porque depois que passa, parece que nem aconteceu. É só uma história. É só uma história. Isso é o mais legal. Eu acho que é isso que traz, pra quem tá assistindo, uma esperança. Isso que você tá passando agora, daqui a um tempo, a dor que você passar lá na frente, porque vão vir outras, tá? Eu passei por várias e não estou imune. Vou passar por outras. Mas a que você tá sentindo agora vai ser sempre a pior. Porque aquilo vai ficar pra trás. Sim. Vai depender de como você vai se posicionar também, né, Stephanie? Tudo é a forma como você lida. Tudo é a forma como você lida, como você encara, como você passa pelos processos, né? Então, eu acredito muito no que você falou. E é uma verdade, né? Qual é a pior dor do mundo? A da agora. Agora. Entendeu? Se hoje eu tô sentindo uma dor de cabeça, é a dor de cabeça que tá doendo. Se eu tô passando por algum problema, é aquele problema que tá doendo. É o do momento. É o do momento. Isso mostra o quanto a gente também se esquece, né?
a gente se esquece até das coisas que Deus já fez por nós. Sim. Dos livramentos, do cuidado, do amor, da provisão, Sim. do sustento. Coisas que a gente enfrentou, que a gente passou e que a gente acaba deixando passar pelo nosso processo. E a gente não enxerga nem nossa força. Não enxerga. E aí quando você para pra analisar, você fala, gente, eu passei por isso? E eu consegui. Eu tô viva, eu tô em pé. Eu tô de pé, eu tô vivendo uma nova Sim. história. Exatamente. E às vezes você precisa até de alguém que olha pra você e fala assim, não, mas você é muito forte. Muito. Porque a gente sempre tem a sensação de que a gente não é. Não é. Que a gente não é. Por mais que a gente tenha passado, a gente tem uma nova experiência, Sim. a gente não sabe a fortaleza que a gente é. Até que alguém olhe. E assim, não porque eu tô aqui, mas pra te falar, você foi uma das pessoas que apontou pra mim e falou, você é mais forte do que você pensa. Ah, já vai começar E a isso fez muita chorar. diferença na minha vida. Fez muita diferença. E tem feito nessa minha nova empreitada e caminhada, pessoas como você que apareceram, que eu sei que são presentes de Deus, para dizer, você é mais forte do que você imagina. E de olhar para minha história e me enxergar como talvez eu não me enxergava. Sim. Porque às vezes a gente precisa de uma outra mulher. E aí, quando você me convidou, eu tô aqui por isso. Porque às vezes a gente precisa de uma outra mulher para ela ser o nosso espelho. Exato. A gente, através de uma outra mulher, a gente vê a gente. Eu acho que isso é importante. A gente olhar para alguém, para através daquele alguém, a gente poder enxergar quem nós somos. Isso é muito interessante porque cada uma carrega uma história, né? Sim. E olhar para sua história, quando você começou a me contar o seu testemunho, os processos, porque assim, gente, não foi da noite pro dia que ela me contou tudo. Foram vários processos, né? Ela também na mentoria junto comigo, e em momentos de mentoria eu falava, Priscila, você passou por isso! Sim. E você tá assim! Então, foi um processo que ela foi abrindo o testemunho dela, coisas que ela nunca tinha contado para outras pessoas, ela foi confiando, trazendo, e eu falei, Pri, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Entendemos que agora chegou o momento de abrir um pouco, trazer um pouco mais da história dela, até mesmo para que você que está nos assistindo, eu não sei o que você está enfrentando hoje. Talvez hoje você esteja passando por um processo muito difícil, emocional, também com um sentimento de solidão, e muitas vezes até sabendo o caminho da casa de Deus, mas não tendo forças para isso, né? Porque a gente passa por esses momentos. Sim. E a história da Pri vai nos inspirar, né? A ver essa mulher que se reergueu, que se reinventou em vários ciclos da vida. Vários, não foi só não um foi momento, né? Foram vários ciclos e etapas que você precisou passar para lidar e superar isso. Eu falo que é que nem um joguinho de Mario Bros. Passou uma, vem Vai outra. outra etapa. Vai outra etapa. E parece que a coisa vai piorando. É. Porque, tipo assim, tá aprovada? Agora Então vai vamos pro lá. nível mais Mais difícil. uma. E muitas vezes é por culpa nossa mesmo, na maioria delas. Sim. Né? Porque a gente também tem essa coisa de assim, ai, por que Deus, né? Por que a vida foi ingrata? Porque... Então, às vezes, a gente se enfia num buraco, a gente mesmo se enfia naquele buraco. E o que eu, na verdade, aprendi com tudo que eu vivi até hoje é que, assim, eu tô naquele buraco muitas vezes porque eu quis, porque eu plantei aquilo. Sim. Mas a escolha também de sair de lá é só sua. minha. Exato. Da mesma forma que eu deixei me enfiar, só eu posso sair. Exato. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, tem alguém, não tem ninguém pra me dar a mão. Porque daí a gente entra num processo de vitimismo e comiseração. É. E isso é a pior coisa. Quando a gente entra nesse processo, é quando a gente, na verdade, dá uma mensagem aí subliminar pro nosso cérebro, né? Eu que estudo neurociência. A gente dá uma... que é uma zona de conforto, na verdade. A gente quer deixar nosso cérebro confortável, que tipo assim, não tem nada que eu possa fazer. Deixa eu ficar então quieta deixa eu aqui. ficar aqui, porque eu não tenho o que eu possa Meio fazer. que curtindo a sua dor, né? É isso. Então, a gente se engana, porque o nosso cérebro tem essa capacidade de... ele também nos engana, né? Dizendo que assim, não... Fica assim. Não tem mais jeito. É mais fácil. E essa é a zona de conforto. Só que o que tem de confortável na dor? Isso é o que eu sempre me perguntava. É zona de conforto por quê? Por que as pessoas falam? Porque também tem aqueles que nos acusam. Tem isso. Tem as pessoas que chegam e falam, você tá na zona de conforto. E eu me sentia muito péssima de ouvir isso, porque eu falava assim, o que eu tô vivendo não é nada confortável. Não é nada confortável. Não é nada confortável. Eu vivi processos que não eram nada confortáveis e tinha que ouvir, às vezes, pessoas apontando o dedo. Você está na zona de conforto. Você está acomodada. Acomodada, Já que você trouxe esse ponto, pra gente já começar, porque eu tenho certeza que as pessoas, nossa, mas qual é a história dela, né? É tanta coisa. Mas eu gostaria de começar pela raiz, né? Porque hoje você é conhecida como a Teacher Pri, né? Sim, Teacher minha Pri, professora de inclusive. Inglês, né? Minha teacher, maravilhosa. Gente, inglês com ela se torna leve. Vocês estão vendo? Ela tá falando da dor aqui, dos processos, mas você vê como ela trata isso com uma leveza. Imagina a aula de inglês. É incrível. Se você tem bloqueio com inglês,
tem que acompanhar a Teacher Pri no Instagram dela. No Instagram. YouTube, tá, gente? Ó. YouTube, não é YouTube, não. Não é YouTube. É YouTube. Não é Facebook, é Facebook. É Facebook. Tem que ser meio, assim, né? Meio American Girl. American Girl, é. Tem que aprender, gente. Então, se em algum momento eu falar YouTube, não achem que eu estou falando errado. Estou falando em inglês, como a minha teacher me ensinou. Mas voltando aqui, acompanhem ela. Vejam um trabalho que ela está fazendo incrível, né? Se posicionando nas redes sociais, perdendo aí, né? Saindo da caverna, sim, mostrando o dom e o talento, verdade, que ela tem para fora na internet também. E se você tem alguma dificuldade, né, com o idioma, ela é uma excelente indicação, tá? Ela atende todas as pessoas de qualquer lugar. Então, você que não é daqui de São crianças Paulo, a idosos. Perfeito! Eu ensinei uma senhora de 80 anos. Olha aí, gente, ela não tem dificuldade. ela interage com todos os públicos. Isso que é maravilhoso. Mas assim, sabemos que chegar na Teacher Pri foi uma jornada. Porque você não foi assim, de repente, sou a Teacher Pri. Tem uma longa história, uma jornada. E o idioma, né, o inglês, ele entrou na sua vida. Eu quero trazer desde a raiz. Como que ele entrou e o processo em que você se encontrou como teacher, como professora. E por que você se tornou professora de inglês? Tinha outros sonhos? Qual que foi essa jornada? Me conta um pouquinho. Ó, se eu te contar como começou, gente, por favor. É assim, é uma coisa de adolescente. Sim. Menina, adolescente, perfeito, revista Capricho. Uhum. Eu era essa menina, né? E aí, com 13 anos, eu comecei a me interessar por duas bandas. Na verdade, não era a banda em si. Eram os eu cantores. Gostava dos cantores. Que era o Axl Rose e o John Bon Jovi. E aí, por causa deles, olha as ideias. Ai, Steph, meu Deus do céu. Ó, não vai cortar nunca? Porque... Quem nunca? Quem nunca? Stephanie, já teve seus crushes, era, né? meu crush. Eu ia casar com um dos dois e eu tinha que falar inglês. Como que pelo menos uma motivação boa, motivação, né? ótima. Tem que falar inglês. E eu falei assim, olha, meu pai deu as alternativas do que a gente queria estudar na época. Sim. Então assim, minha irmã foi pra música, meu irmão foi pra música, e eu decidi que eu queria aprender um idioma. Legal. E aí, eu nem falei pro meu pai por quê, né? Não... Mas eu tinha uma amiga muito próxima e nós gostávamos muito dos dois. E a gente conversava assim, não, porque pensa, a gente tinha que chegar no pub, eles virem na gente, porque eles vão querer nos conhecer com certeza, quando eles nos virem. Super não era eu que queria conhecer eles, eram eles que queriam me conhecer. E daí ele vai chegar em mim e eu vou falar o quê? E aí eu fui estudar inglês por causa disso, Stephanie. Uau! Fui estudar com inglês quantos por causa anos disso. isso? 13 anos. 13 anos? 13 anos fui estudar inglês porque o meu crush falava inglês. Como que eu ia me comunicar com ele? Olha só, gente. Nessa época não tinha IA, não tinha os aplicativos. Porque assim, hoje com os aplicativos, né, eu ia falar, eu uso um aplicativo lá pra falar com ele. Não. Vai traduzindo na hora. Eu vou aprender inglês e vou lá falar inglês com eles. E comecei desse jeito. E estudei inglês mais ou menos por 7 anos. Só que nesse período, eu fui estudar magistério. Fui estudar para ser professora. Eu fiz então você já tinha no coração o desejo de ser professora? Sim, sempre gostei de ensinar. Que legal. Sempre gostei de ensinar. Gosto de aprender e de ensinar. Legal. E eu acho que a vida é isso. É aprender e ensinar o tempo todo, né? Sim. E aí, com 18 anos, eu comecei a dar aula de inglês em escolas pequenas, para crianças. Então eu comecei numa escolinha de uma amiga minha, que era da avó dela, a escolinha, e eu dava aula ali para maternal, até primeiro ano e tal. E eu fui ficando conhecida e comecei a dar aula aqui, dar aula ali, daí uma escola de idiomas me chamou, fiz o teste, entrei nessa escola, comecei a dar aula nessa escola e fui indo de escola em escola, fui desenrolando de escola em escola. Mas o inglês realmente veio como profissão na primeira queda da minha vida. Na primeira queda? No primeiro ciclo então, assim, mais dolorido. Antes de você passar por esse ciclo que você passou, né, dessa dor, você dava aula, mas ainda não era um negócio assim, tipo, não é a minha profissão. Eu não precisava. Entendi. Eu não precisava trabalhar, assim, pra me sustentar, E, assim, parece que eu não me enxergava. Então, assim, eu era alguém, mas não que não seja importante ser esposa. Sim. É importantíssimo ser esposa, ser mãe. Mas essa coisa que eu tinha de ensinar, parece que ficou só presa ali dentro de casa. Uma coisinha mais escondida. Sem necessidade, né? Porque eu não via necessidade de ganhar dinheiro com isso. Mas
eu fui me anulando um pouco, né? Eu cheguei a 130 quilos, Uau! né? Que foi meu ápice. Então, assim, foram coisas que foram me minando e eu fiquei meio ali paradinha. E aí, quando veio toda a questão do final do meu casamento, né? Do meu primeiro casamento, eu acabei tendo que ir para a profissão. Porque E não você foi nem ficou, porque eu queria. você Eu fui porque eu ficou precisava. nesse processo do término do seu casamento, você se viu literalmente Abandonada. abandonada e necessitada do recurso. Eu não Como tinha. que foi esse processo? Então, no final de tudo, né? Porque foi um casamento bem difícil. Mas no final mesmo de tudo, eu me vi numa casa sem luz, Nossa. sozinha, sem os meus filhos, porque aconteceram coisas que, no fim, a minha família ficou contra mim e depois descobriram que a coisa era diferente. Era o oposto. Mas eu acabei ficando na casa que na época eu morava, mas como eu não tinha recursos, eu fiquei lá sem água, sem luz, e eu fiquei mais ou menos 3 meses nessa situação. Eu comia pão, assim, comprava um pão de manhã, eu tinha que passar o dia todo com aquele pão, e eu pegava água nos vizinhos para tomar banho. Meu Deus. Então eu fiquei algum tempo assim, até que eu fiz um teste para uma escola de idiomas. Eu falei, eu sei dar aula. Foi daí que você percebeu que você tinha um tesouro guardado, Sim, mas que você não estava usando. sim, eu falei, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa para virar essa história, para poder até mostrar Que você conseguia quem sou superar. eu, o que está acontecendo de verdade. E aí foi quando eu fui para uma escola de idiomas. Eu morava na época, não morava em São Paulo. E aí eu fui, fiz um teste, entrei nessa escola. E ali eu comecei a aprender realmente como que era uma escola de idiomas, como funcionava. E em pouco tempo eu já estava ali comendo melhor, pagando a conta. E fiquei um tempo ainda lá na cidade até voltar para São Paulo. Nossa, então foram 3 meses passando por essa situação que eu De não sei nem humilhação, dizer, eu não né? sei Eu sei nem nem, qual eu também palavra não sei. dizer, que não tinha o que comer, não tinha luz, não tinha água. Não. Você precisava pegar água nos vizinhos para tomar banho, comia um pão para ter uma coisa para comer ali, Sim. e era literalmente... E às vezes, assim, alguém me dava alguma coisa ali dos vizinhos, porque eles Aham. me conheciam, né? Sim. Então, algumas coisas ali. E, na verdade, foi esse processo Esse que foi me o levou. primeiro momento que você precisou se reinventar. Foi o primeiro momento. Mas olha só, foi o momento que eu me encontrei com a profissão. Como professora. Como professora. E aí que tá interessante, né? A gente pode olhar e falar, poxa, que dó, tal, e a gente olha só pro lado ruim. Mas você percebe que às vezes a gente precisa chegar em alguns extremos de processos difíceis pra gente falar, por que que eu estou nessa situação? Sim, porque eu não sairia Né? se eu não chegasse nesse extremo do extremo. Você não se reencontraria, não se conheceria verdadeiramente como Sim. a Teacher Pri. Não, Então ali eu não nasce tinha nem a profissão. Teacher. Ali nasceu a teacher. Que legal. Ali ficou uma mulher que estava esquecida já num processo longo, né? Porque meu casamento foi longo. E você estava passando por algum processo emocional nesse tempo também? sim, eu tive depressão, eu tomava medicações. Então por isso que teve toda essa questão de, né, eu não ser tão credibilizada. Que isso também é um problema. Que eu acho que, né, a nossa sociedade, ela tem ainda uma questão muito séria com problemas de ordem de depressão, com problemas de ordem de síndrome do pânico e tal. Sempre a pessoa que tem algum problema nessa área, porque meu corpo começa aqui, né? Eu tenho um corpo inteiro, mas um problema aqui não é que nem uma pressão alta. Não. Um problema que a gente tem de ordem emocional ou de depressão e tal, você é vista como uma pessoa que não tem credibilidade. Uma pessoa fraca. Fraca, sem credibilidade. O que você fala não tem tanto valor como que uma outra pessoa que não passa esse processo tem. E é uma coisa difícil de lidar. Até hoje, as pessoas falam, não, hoje está diferente. Não está. Não acho que está. Tenho amigas que passam por esse processo, que têm que esconder, que estão passando por isso. Não podem falar, porque se falarem,
vão olhar para ela de uma forma diferente, vão dizer que ela é fraca, ou que a vida espiritual dela não, sabe, ela não acredita em Deus, que se ela se apegar com Deus... É justamente quando a gente fala num contexto de uma pessoa que tem fé, né? Sim. Porque quando a pessoa fala assim, não tenho fé, você já fala, é porque não tem Deus. Sim. Agora, você é uma pessoa que conhece a palavra, porque você era conhecedora da palavra. Sim. Você estava passando por um processo, mas você tinha conhecimento, seu pai pastor também, Sim. né? Só precisa entender, ele também tem uma questão de histórico, o pai dela é pastor. Todo o processo que ela enfrentou. Gente, eu falo, o testemunho dela é muito profundo, tem muitas camadas, mas a gente está trazendo aqui os pontos mais ápices aqui da história. Mas assim, você conhecedora da palavra, sabendo de todo esse processo, depressiva, no processo depressivo, abandonada, né, se sentindo ali sozinha. E o que você enxergava? Como que você via Deus nesse momento? Olha, uma experiência dessa época, que foi uma das mais fortes que eu vivi, foi que eu mudei de psiquiatra na época. E mudei porque assim, mudei de convênio, vou mudar de psiquiatra, mas eu tinha um que me acompanhava há bastante tempo. E eu comecei a tomar uma medicação, que eu não sabia direito como que era essa medicação, e comecei a tomar, só que eu tinha algumas visões de coisas feias e tal, e eu comecei a ter, tipo, umas alucinações. E eu sozinha, porque eu passava o dia todo com os meus 2 filhos pequenos, eu tinha, na época, eu acho que eram 5 e 9 anos, a minha família em São Paulo, eu em Sorocaba, e eu passava o dia todo, e assim, eu sofria muito, porque eu tinha medo do que estava acontecendo comigo. E eu ligava para tal médica, e ela perguntava, me explica melhor o que você está sentindo. E eu ia falando, e ela não dava uma solução. Ela só pedia para eu falar o que tava... E aí um dia eu cansada disso tudo, eu não tinha telefone na época lá ainda, na casa, e eu tava sem celular, enfim, eu não lembro direito por que eu não tinha celular. Na época eu acho que nem tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma oração. Falei, Deus, se isso é os remédios que eu tô tomando, eu preciso de uma ajuda. E eu preciso falar com o meu médico. Só que como que eu vou falar com ele? E aí eu fui num orelhão. Eu liguei a cobrar pro meu médico, depois dessa oração. E ele me atendeu. Meu Deus. Em São Paulo, eu em outra cidade, uma ligação de desconhecido, de um orelhão a cobrar. Qual a chance? 0. A chance era que eu acreditava que Deus podia fazer algo por mim naquele momento. E ele na hora falou, esse medicamento tá sendo ainda avaliado. Meu Deus. Provavelmente ela tá usando você como estudo. Para imediatamente. E aí parei imediatamente, comecei a tomar uma outra medicação que ele passou, que eu tinha em casa. Ele falou, toma essa por 3 dias e isso vai passar. E passou. E aí eu voltei, vim em São Paulo para ser atendida por ele. E aí você fala, Deus tá no meio do caos. Deus tá no meio do caos. Um detalhe, às vezes a gente fala, cadê Deus? E esses detalhes você enxerga Deus. Sim. Às vezes a gente espera que Deus vai aparecer, entenda o que eu vou falar? Como um anjo que vai vir com uma situação e vai vir acontecer uma coisa extraordinária. A depressão vai cair por terra. Por terra, entendeu? E às vezes não, Deus só vai te dar forças, estratégias, fazer um médico atender uma ligação a cobrar. Pra te tratar. Né? Isso é Deus. Esse é o olhar que a gente precisa ter, que ver Deus nas pequenas coisas, né? Ver Deus nas coisas mais simples e ser grato por isso. Então, mesmo nesse processo, você ainda conseguia ver Deus com você, cuidando de você. Mas eu acho que um dos maiores fracassos dessa época, o que deixou a coisa chegar na proporção que chegou, foi a minha família, quando a gente foi embora de São Paulo, não ter se vinculado a uma igreja, a gente não ter dado a oportunidade de se reestruturar como família. Então, isso Deus também... não estava como a base. Isso. E, assim, as coisas já não estavam bem. Mas eu acho que quando a gente tem um alicerce, se eu tivesse na época, né, a gente tivesse buscado talvez ajuda de uma forma mais estratégica, dentro de uma igreja, uma comunidade de fé, com pessoas que poderiam nos guiar, talvez o meu casamento não tivesse nem acabado. Sim. Né? E aqui fica até uma lição, né? Porque às vezes a gente acha que... Entenda o que eu vou falar. Às vezes a gente fala assim, Deus fala comigo, tá bom ficar na minha casa. Sim. Só que a gente esquece que a comunidade de fé é um lugar onde você é fortalecida, onde você é ensinada, onde você tem um auxílio, ajuda. E quando nós estamos passando por um problema, é essa a primeira coisa que já vem na mente.
Ah, não vai não, fica na É isso sua, mesmo. não, pra quê? Vão te julgar, vão falar de você. E tem muito lugar que a gente é julgado. Então, mas não pode ser uma desculpa. Exato. Porque eu acho que é uma armadilha de Satanás É isso. isso, pra te afastar. Pra te afastar. Cada vez Ele mais. fala, não, você vai chegar lá, eles vão te ridicularizar, vão te discriminar. Nem vai. Fica onde você tá. Isso é uma armadilha. Eu acho que é uma grande armadilha para que realmente a gente se afaste, a Fique fé vulnerável. esfrie, a gente fique vulnerável e dê espaço para que as coisas aconteçam. E Pri, deixa eu te perguntar. Você passou por essa etapa, foi daí que você se reencontrou, né? Na verdade, você se conheceu verdadeiramente como uma professora de inglês, Sim. né? Uma teacher. E você voltou para São Paulo, aí tentou reconstruir a sua vida, Sim. reestruturar a sua história. Porém, como que foi? Você falou essa questão, né, de você estar ali, não estar tão firmado na igreja. Quando você voltou, você se firmou? Você Quando passou por outros processos difíceis? Como que foi Passei. essa jornada? Na verdade, o que acontece? Eu acho que toda vez que a gente fica vulnerável, eu tive que primeiro aceitar, e isso eu aceitei há pouco tempo, que eu era uma dependente emocional. Porque eu saí de um casamento derrotado e eu fui para os braços de outro homem. Eita. E eu vivi minha segunda derrota nesse segundo casamento. Então, assim, eu voltei para a igreja, essa outra pessoa foi para a igreja comigo, os processos começaram a acontecer e tudo mais. Eu me casei novamente, a igreja não teve problemas, porque eu sofri algumas coisas no primeiro casamento que me davam essa situação, né, a liberdade de poder casar novamente. Mas eu me precipitei. Não esperou Talvez a se eu cura. tivesse esperado em Deus, por alguém que fosse preparado por Ele, a minha dependência emocional, a minha necessidade de ser validada, uma vez que eu tinha ficado numa situação tão para baixo, eu ainda não me enxergava como filha de Deus, talvez. E você estava procurando isso no Uma olhar de uma validação outra no olhar pessoa. de alguém. E quando a gente procura validação no olhar de alguém, é derrota. É derrota. Né? Eu não acho que hoje, né, eu posso dizer para você, eu tô totalmente curada. É um porque processo, é um processo. Mas eu acho que eu já dei passos largos. Só de você reconhecer já é um passo. Sim. Né? Porque o processo da cura está no reconhecimento. Sim. E quando a gente reconhece, é que nem Paulo. É interessante que Paulo fala assim, um espinho na carne me foi colocado, né? Então ele reconhece que havia uma vulnerabilidade nele. Sim. Então ele sabia que existia um espinho na carne. Porém, esse espinho na carne não era para ser tirado, era para ser aperfeiçoado o poder de Deus. Sim. Então, por mais que a gente reconheça que algumas questões que a gente passa não são interessantes, mas a gente reconhece que isso é necessário também. E tem questões que não vão mudar. Exatamente. Tem coisas que, assim, né, já estão, de repente, enraizadas e tal, mas você tem que aprender a ressignificar. Ressignificar, exatamente. Né? Como você vai lidar com isso? Você vai ajudar outras pessoas que estão vivendo o mesmo processo? Você vai se ajudar? O que você vai fazer com aquilo? Porque é a mesma coisa, você citou Paulo, né? E Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu acabo cometendo, né? E a gente vive esse processo o tempo todo. Sim. E a gente não pode esquecer que não vai acabar nunca. Só na glória. Só. Porque se a gente achar, não, agora eu tô bem, a gente vai entrar em mais uma armadilha e mais outra, porque sempre vai ter aquele ponto vulnerável. Por isso que a gente tem que ter a dependência dele o tempo todo. Sim. É o tempo todo reconhecendo. E você falou um ponto interessante, né? Que você saiu de uma situação que te feriu, que humilhou você, e aí você estava se sentindo desvalidada, né? Uma mulher, não só mulher, mas vamos trazer para o nosso lado aqui mulheres. Que mulher que não gosta de ser valorizada, Sim. de ser amada, admirada? Se sentir amada, admirada. Exatamente. Só que aí você acabou colocando isso de uma forma muito rápida, sem antes tratar a ferida. Sim. Isso gerou uma outra dor. Sim. E como foi para você passar por essa outra dor, essa outra decepção? E como que você se viu? Quando você se viu naquele lugar, passando por talvez processos difíceis novamente, qual foi o pensamento? Como que você enxergava Pri naquela situação? É engraçado que quando eu tava no processo, eu acho que no começo eu queria tanto ser amada que eu punha vendas. Nossa. Então, assim, a migalha que eu recebia, o pouco que eu recebia, eu já achava que, assim, eu tinha que fazer tudo para manter aquilo. Meu Deus. Por mais, eu sofri agressão, eu sofri muita coisa, né? Sofri muita coisa. O que foi mais difícil que você sofreu?
Eu Você acho acha que foi mais humilhante para você? Eu acho que o mais humilhante foi quando eu fui colocada como louca por uma situação que não era eu que tinha feito. E a minha família não me apoiou naquele momento, porque realmente não é culpa deles, foi todo um cenário que foi montado. E eu fui colocada numa situação que eu posso dizer que foi cárcere, né? Onde eu não podia usar o celular, onde eu não podia falar para ninguém, eu era medicada pelo psiquiatra que achava que realmente eu estava numa situação que não era que eu estava. Meu Deus. Né? E eu sinto Então foi criado todo um contexto para fazer você passar pela a pessoa que estava doida na doida história, na né? história. E aí eu só saí dali porque meus filhos me ajudaram. Meus filhos pequenos, né? Um dia minha filha chegou e falou: mamãe, não aguento mais ver você dormir. Meu Deus. Ela tinha só 5 anos. E aí ela falou pra mim: não aguento mais. Mamãe, toda vez que você toma esse remédio, você dorme. Põe embaixo da língua que eu vou jogar na privada. Meu Deus. E aí ela e meu filho combinaram, ela com 5, ele com 9, de que eles iam pegar o celular escondido para eu poder falar com o meu médico. Meu Deus. E eu saí daquele lugar desse jeito. Meu Deus. E foi, assim, hoje eu tenho o maior orgulho de tudo. Não é ser a Teacher Pri, não é ser uma mulher que ensina, uma mulher que é admirada pelo que faz, mas é ter me reconectado com os meus filhos depois de tudo isso. E de poder hoje ser alicerce para eles. Porque hoje eu tenho filhos que olham para mim e falam assim: mãe, o que você acha que eu faço? E por muito tempo eu perdi isso. Por todos os processos, eu acabei não conseguindo ser a mãe que eu queria ser naquele momento. Mas Deus me deu a oportunidade de hoje, mesmo com eles adultos, eles olharem para mim e falar: mãe, o que eu faço? Mãe, eu confio em você. Mãe, você é uma mulher forte. Mãe, me ajuda. E isso foi o maior ressignificado da minha vida. Eu acho que se tivesse que hoje eu falar assim: Pri, de tudo que você viveu, todos esses processos, o que mais você se orgulha é de ter ressignificado minha história com os meus filhos. Uau. Porque eu imagino, ainda não sou mãe, mas sou filha, e o quanto é significativo você poder ter a mãe e você poder contar com a mãe. Sim. Né? Imagino para você como mãe o quanto doía e o quanto isso te feria, não poder ser a mãe que você gostaria de ser, por não estar realmente bem. E eu acho que no fundo, ter. Esther, né, falando em dependência emocional, mas tirando a dependência emocional de lado, eu sempre só quis ter uma família. E talvez todo esse preço que eu paguei foi por querer ter uma família do meu jeito e não deixar Deus dar a família que Ele gostaria de dar para mim. Eu não me arrependo porque eu tenho filhos maravilhosos, mas eu, por outro lado, acredito que eu quis acelerar processos para ter aquilo que eu sempre sonhei. Eu posso te dizer que meu maior sonho não era ser a Teacher Pri. Era ter meus filhos, ter uma família, ter uma vida sossegada na presença do Senhor. Desde que eu era muito nova, eu queria isso. Desde que eu me conheci, que eu tive meu primeiro namorado, que foi meu primeiro marido, meu sonho era só casar e ter filhos e ter uma família. E eu acho que eu me atropelei nesse processo. O sonho era tão grande que você não estava vendo o agir de Deus e esperar o agir de Deus. Sim. É como o próprio Salomão fala, né? Quando a gente está tão obstinado pelas coisas que a gente quer, a gente corre atrás do vento, a gente está fazendo, a gente está indo, mas no final a conclusão herança antes do tempo é o quê? É maldição. É maldição. Exatamente. Eu quero ter isso agora, mas às vezes eu nem sei se eu tô pronta, se eu tô, né, no momento, e a gente só vai. Isso é para tudo, né? No seu caso, pegou a questão emocional, no relacionamento familiar, mas quantas outras pessoas estão passando por isso em outras áreas, né? Pegando a primeira coisa que vem por conta de um sonho, por conta de um desejo, por conta de uma vontade. Fazendo associações com pessoas só para a empresa crescer. Exato. Não pagando uma conta porque sabe que se fizer de um jeitinho vai conseguir. Então são tantos processos que a gente entra para a gente querer ser validada em alguma área que a gente quer, para conquistar. Exato. Né? E as conquistadoras, exato. né? Entra e é exatamente esse ponto. Uma conquistadora que ela tem a consciência, como? Né?
que tem que ter a consciência, porque você pode ser a conquistadora na visão do mundo ou a conquistadora na visão de Deus. Sim. Na visão de Deus, não é você que conquista, você é conquistador porque Deus te faz. Sim. E quem te permite conquistar é o próprio Deus. Davi é um exemplo, né? Sim. Ele conquistou, inclusive quando ele tentou conquistar uma mulher pela força Pela dele, força deu do problema. braço, deu problema. Mas aquilo que ele ia pela força de Deus, Deus dava a ele. Sim. Então ele esperava o agir de Deus e as coisas aconteciam. Mas quando a gente vai com sede ao pote, a gente vai com aquela vontade do nosso sonho, dos nossos projetos, dos nossos alvos, a gente vai tão cego que a gente não vê o que nós mesmos estamos criando coisas. É que você é de outra geração, Esté. Mas assim, eu vou fazer 50 anos ano que vem. E a minha geração, ela foi criada para ter família. Eu acho que isso é até um alerta hoje para as igrejas. Sim. Que a família é base. E hoje tá se deixando muito assim, não, casar pra quê? Exato. Ter filho pra quê? Né? Pra quê? É a instituição de Deus. E na minha época isso era muito latente. A mulher era criada para ser esposa, para ter filhos. Então quando eu digo assim que eu não me enxergava, tem também uma questão da criação. Você é criado para ser mãe. Você é criada para ser esposa. Mas eu faria isso com o maior prazer. Eu seria a melhor professora dos meus filhos. Então, assim, o que eu digo para você é que, assim, isso tá mudando muito. Sim. Hoje, talvez, não seja sonho de muitas mulheres. Mas pra minha geração, é muito importante a família. Mas aí que tá o ponto. Você vê como que as coisas, tudo que é o extremo é ruim. Sim. Né? Quando você vai pro extremo de não olhar para as outras coisas que a mulher também gostaria de ter, isso prejudica por um lado. Prejudica, sim. Por outro lado, quando a mulher começa a olhar demais pros sonhos dela, prejudica por outro. Então, por isso mesmo que a gente tem que olhar o que a própria palavra diz. Não pense nem acima e nem abaixo do que você tem que ser. Você tem que ter uma mente equilibrada. Sim. Porque se você, por exemplo, só tem sonhos pessoais e não tem o desejo de viver aquilo que Deus instituiu, que é a família, a construção do lar, né? Que é todo um legado que nós mulheres E da temos, mulher, né? Que é o necessário. Você tá indo contra até os princípios da palavra. Mas se você também ficar muito obstinada, Exatamente. eu preciso, como uma obrigação. Exato. Porque acaba criando até um misticismo em torno disso. Exato. Na minha geração era tipo, a mulher que não tem filhos, a mulher que não tem Não um serve pra marido, nada, não né? é realizada, Sim. né? Então, assim, existe a possibilidade de também a pessoa, de repente, não ter uma família. Pode acontecer, se Deus escolheu que ela não tenha uma família, Exatamente. ou dentro do percurso de vida dela ela não criar uma família, isso não é Não vai desvalidar. percalço nenhum, né? Percalço nenhum. Mas, por outro lado, na minha época era muito complicado. E isso foi uma busca que você tentou, mas não para olhar o que Deus queria, mas sim para você tentar ser aceita na sociedade e da pressão que você sentia. Querendo ou não, foi uma pressão. Sim. Então você acabou entrando na pressão que a sociedade impunha naquela época, fazia você buscar isso de uma forma ou de outra. Sim. E aí foi quando você começou a desenvolver essa dependência emocional e com isso você foi primeiro casamento frustrado, segundo casamento frustrado. E aí? Como que foi? Depois de 2 casamentos frustrados, eu acho que até então eu conhecia Deus de ouvir falar. E hoje eu posso te dizer que eu vi Deus. Depois de 2 casamentos frustrados, eu me perdi. Foi quando você foi realmente... Não, foi quando eu me perdi primeiro. Só que eu precisava me perder sozinha. Porque, sabe o que acontece também, Esté? A culpa é do outro. Sim. Então foi o marido que foi agressivo, foi a agressão, foi a traição. Então, a culpa era do outro. Quando a coisa veio sobre mim e eu comecei a ter atitudes que eu sabia que eu realmente estava fazendo aquilo que Deus não queria, que foi quando surgiu droga, surgiu questão de muitos parceiros, foi quando você questão saiu de da bebida, completa. saí completamente. Uau. Foram 2 anos e meio. Quem fala que droga é para classe baixa, né? Porque os zumbis e tal. Não sabe o que tá falando. Eu usava em jatinho. Eu usava em mesas inimagináveis. Porque você estava inserida no... Porque até aí você trabalhava com idioma, e comecei a trabalhar com pessoas da importantes, né? E eu nem posso falar nome de algumas pessoas com quem eu cheguei a lidar nessa época, mas eu posso te dizer que era assim, nossa, queria tanto ir pro Rio, peraí que eu vou chamar meu jatinho. E ia daqui até o Rio de Janeiro usando droga. Nossa.
E eu entrei nessa vibe e eu realmente ali, Esther, eu acho que era meu fim. Eu acho que assim, a pressão de tudo que eu vivi, e ali eu me soltei para tudo que eu nunca tinha vivido, mas procurando uma busca incessante de então, vou viver o outro extremo. Então, Se até ninguém agora eu me quis ser a imagina- certinha, a mãe, a mulher de Deus e não deu certo, Agora eu vou agora eu vou sair. viver o que eu tenho Viver pra a viver. vida. Vou viver a vida. E aí, fui viver. E quando eu te falo que, né, porque às vezes as pessoas falam assim, porque Deus tá na igreja. Vai buscar Deus, vai pra igreja. Eu encontrei Deus num lugar inusitadíssimo. Meu Deus. E ali eu soube quem era Deus de verdade. Eu acho que eu tinha crescido ouvindo falar quem ele era. Você cresceu num lar cristão, ouvindo histórias de histórias Jesus, de Deus. de quem ele era, vendo pessoas contarem testemunhos, vivendo testemunhos. Vivendo Eu também milagres vivi também. milagres, vivi testemunhos, vivi coisas incríveis com Deus. Mas a não tão intimidade profundo. A intimidade surgiu ali, de você se ver especial de pra me ele. ver especial pra ele. Conheci um rapaz na rua. Na rua. Na rua. Eu tava numa época, Stephanie, da minha vida, que eu não me orgulho nem um pouco, mas que Faz parte da sua faz história. parte da minha história. E ali na rua, alguns amigos andando de skate, esse rapaz se aproximou e eu pedi pra ele uma determinada coisa relacionada à droga não lícita. Falei, eu queria experimentar aí e tal. E quando eu vi, eu já tava conversando com ele e tal, e a gente foi pra casa dele buscar mais coisas. E, de repente, estava num quarto com ele. Eu não sabia o nome dele, Stephanie. Meu Deus. E ele não sabia o meu. Tipo, só estavam ali pra uma noite. Por uma noite. Mais uma. Mais uma. E foi quando eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim naquele momento, depois de muitas coisas erradas. Muito bêbada, muito drogada. E ele falou pra mim, você sabe o que a gente tá fazendo aqui, né? Eu não sabia o nome dele, eu falei assim, claro, gato. Já tava pensando no outro lado, né? A gente tá aqui pra curtir. Ele falou, não, Deus marcou esse encontro. Eita. Deita aqui no meu colo, que ele quer falar com você. E Stephanie, eu falei, você tá Me arrepiei tipo, toda! Eu olhei pra ele, sabe assim, quando parece que abriu um buraco? Eu falei, não, Deus não tá aqui. Na minha mente. Stephanie, quando eu deitei no colo daquele rapaz, eu soube quem era Deus. Porque ele falava coisas que só eu e Deus sabíamos. Você lembra de tal dia? Uau. Você lembra quando você tinha 13 anos e sua prima estava para morrer? E eu fui lá. E você orou no quarto da sua avó de joelho. Eram Uau. coisas que era eu e Deus. Só eu e Deus. Ele pegou desde a sua adolescência, da sua infância. Meu E Deus. coisas que eu estava vivendo naquele processo. Aquele dia era para o carro ter capotado, mas eu não deixei. Porque você esqueceu de mim, mas eu não esqueci de você. Você viveu sua infância ouvindo de um Deus, de um pastor, que deixa as 99 por causa de uma. Mas hoje esse pastor tá aqui, porque eu deixei as 99 por sua causa, filha. Eu sinto saudade de você. E o mais interessante é que esse menino chorava muito. Era como se as lágrimas de Deus estivessem ali para limpar minha alma, meu coração, sabe? E a gente dormiu. Dormi ali. Eu acordei no dia seguinte, olhei pra ele e falei... O que aconteceu aqui? Sabe qual foi a primeira pergunta? Como que é seu nome? Tipo, o que aconteceu? Me fala o teu nome. Qual é seu nome? Tipo, Gabriel? Né? Tipo, tipo... E era Rafael, tá ali, ó. Tem o Tá El. ali, tem o El. E aí ele falou, Rafa. É Rafael, pode me chamar de Rafa. Daí ele olhou pra mim e falou, falei os Paranauê de Jesus aí pra você? Nossa. Eu falei, falou. Ele falou, eu sou tudo errado. Mas Deus me usa. Pode crer que é real. Então é uma pessoa também que com certeza já teve... Sim, sim. A gente... Você vê que é aquilo, né? A palavra de Deus diz, e isso é muito forte, se os filhos não se revelarem, Deus usa as pedras se for necessário. Sim. Ele usa quem Ele quer, porque Ele resgata os seus, não importa. Sim, e não tem lugar que Ele não vá. Não. Hoje eu tenho certeza. Se um dia, na minha infância, eu ouvi
que ele ia em qualquer lugar. Se eu ouvir histórias de um Deus que... Esté, ele vai em qualquer lugar. Que só você sabe como você estava, né? Só eu sei. E ali, Esté, eu acho que se eu continuasse naquele ritmo, hoje eu não estaria viva. Eu tenho muita vergonha de tudo que meus filhos chegaram a ver, né? De tantas pessoas que visitavam minha casa, tanto é que assim, depois desse processo todo, eu mudei minha casa toda. Eu mudei, eu tirei todos os móveis, eu mudei cor, eu mudei tudo. E eu consagrei minha casa para Deus. Glória a Deus. Porque eu queria um começo, mas um começo diferente, né? Só que não foi assim, né? Que nem eu tô falando, gênio da lâmpada. Ai, pronto! Mudou. Não. Foi um processo. Mas uma coisa eu te falo. Eu não me viciei em nada. E isso pra mim... Isso é um milagre. É um milagre. 2 anos, né, que você ficou assim. Eu não sei se eu posso falar a droga que eu usei. Não sei. É, melhor não falar. Não. Mas sabe aquela assim, pior das piores que tem escala. hoje? A pior escala? Eu estava lá. Nossa. Eu estava lá. Então, assim, cara, o médico mesmo falou pra mim, Pri, como assim você... Chegou nesse nível? Não, você não tem nenhum vício, porque eu não tenho, Stephanie, eu não impossível. sinto falta de nada do que eu usei. Meu Deus, é Deus, né? E naquele dia eu decidi que eu não ia usar mais. E você parou. E eu parei. Meu Deus. Mas daí veio um próximo relacionamento com um tipo de droga que eu nunca tinha experimentado. E de novo dor, né? Meu Deus. De novo dor. Então os percalços, né? Vindo Sempre nos relacionamentos. Você sempre vê? no mesmo lugar. Uma coisa que é muito claro, cada pessoa tem uma área. A minha área sempre foi dos relacionamentos. Sempre foi dessa necessidade de construir uma família, da necessidade de ser amada, de ser validada por alguém do sexo oposto. Uhum. Então, isso foi o que marcou minha vida. E assim, eu sei que esse último relacionamento, Deus literalmente falou, agora você tá feliz aí? Tá legal? Tá legal? Então você, assim, eu fui lá, te resgatei pra te jogar de novo, você se jogar, se lançar no buraco? Tô tirando ele de você. Eita. Eu sei que foi Deus. É difícil aceitar, porque eu gostava muito da pessoa e tal. Mas, sabe quando, assim, Deus falou assim, tá bom, eu fui com amor, agora eu vou na rasteira. Vou tirar mesmo. Vou tirar, assim, vou cortar na carne. E foi isso. E me conta, você teve todo esse processo e você chegou a abandonar, por exemplo, a sua profissão nesse meio do caminho? Como que você conseguia conciliar essas coisas? Que eu não abandonei, mas eu cheguei à bancarrota, né? Tipo assim, vamos colocar valores, mas não são valores reais, tá? Só pra ter uma ideia. Vai de 50 mil pra 500 reais. É isso, tipo isso. Bom, entendeu? Tipo, tava aqui, tava aqui. Porque que acontece? Eu não cumpria com os meus compromissos, né? Você perdia tudo. Então eu tinha pessoas de excelência, eu trabalhava com excelência e de repente... Começou a né? Hoje eu não posso porque eu tô no... Que médico? Eu tava em outros lugares, em outra vibe, viajando, fazendo coisas. Então, assim, eu tive uma queda ali. E o mais engraçado foi a briga que eu tive com Deus. E a briga com Deus virou uma chave. Porque depois de tudo isso que eu vivi e essa coisa com Deus, daí Deus vem e me dá essa rasteira e tira a pessoa que eu acho que ali eu ia ficar confortável, era um novo relacionamento, mas era um relacionamento que era assim, era um pé na igreja, um pé na balada. Um pé na igreja e um pé na balada. Eu tava nesse ritmo. A crente Raimundo. Eu tava desse jeito. E aí quando Deus veio e tipo, acabou de uma forma trágica, assim, tipo, acabou, né, sem explicação, meio sem nexo. Pra você ter uma ideia, um dia antes a gente comprou aliança pra ficar noivo. No dia seguinte a pessoa foi embora. Meu Deus. Tipo, foi literalmente uma surpresa. Só que aquilo me levou de novo pro lugar de consciência. Me levou pra pensar assim, Deus já me esticou a mão e eu tô aqui ainda sem segurar de vez, eu vou mergulhar. Só que eu não tinha onde mergulhar. Não tinha onde mergulhar. Porque eu não tinha me encontrado de novo numa comunidade de fé. E a briga com Deus foi descendo uma rua.
E eu tô vindo ali de uma região do Morumbi, descendo pra ir pra casa, ia pegar o ônibus. E aí, nesse caminho, eu falei, Deus, se eu quisesse droga agora, eu saberia onde encontrar. eu saberia onde encontrar. Se eu quisesse bebida agora, eu tinha onde encontrar. Agora o Senhor me tira de tudo isso pra me deixar nessa situação? Se foi o Senhor que falou comigo mesmo, porque agora eu já nem sei mais. Olha a ousadia, Stephanie. Mas eu falei, agora eu já nem sei mais. Eu vou chegar naquele ponto de ônibus e eu quero um direcionamento. Porque senão, eu vou achar que não foi o Senhor que falou comigo. Eu sinto muito, mas chorando muito. Conversando como se fala com o pai mesmo. Porque eu, no fundo, sabia que era ele. Sim. Mas eu fiz aquele, né? Aquela coisa de mãe, né? Não, deixa eu E eu cheguei no ponto de ônibus, Esté, e a moça olhou pra mim e falou assim, você tava chorando? Eu falei, tava. Ela falou, eu também. Eu falei, ela falou, ali, na presença de Deus. E apontou a igreja que eu tô hoje. Vulgo a nossa igreja. Vulgo a nossa igreja. A gente se conheceu lá. Quando ela me mostrou a igreja, eu falei, não, Deus, tá de brincadeira, falou, né? Tá bom. E aí, é pra você ter dúvida, filha, agora? É pra ter dúvida, fui eu, o lugar tá aí, o direcionamento tá aí. E eu mergulhei de cabeça, Esther. Glória a Deus. Eu mergulhei de cabeça. Eu lembro que foi num domingo, e daí na quinta eu já marquei aconselhamento na igreja, sem saber a igreja que era. Mas fui lá, já tava lá. E isso foi, eu não digo que é a igreja, mas assim, essa reconexão com Deus, no ambiente, no corpo, né? No corpo, fez toda a diferença. Mudou sua vida. Fez toda a diferença. Profissionalmente também. E foi aí que você, dentro da igreja, nessa igreja conectada, né, que você começou a se reerguer profissionalmente. Foi. Na verdade, assim, ali a gente tem um costume, você sabe, porque você é de lá, de ir ofertar no altar. Sim. Né? Só que eu te falei de 50 mil para 500. Uhum. E eu falei, não, eu vou ofertar diferente. Uhum. Eu vou ofertar na vida do meu pastor. Eu sabia que ele vinha de um histórico de não falar inglês e de muitas tentativas para falar inglês e não tinha conseguido ainda. E eu falei assim, bom, de novo entrou a professora. Olha só que interessante. Agora falando com você que... Cai a ficha, né? Cai a ficha. A Teacher Pri entrou de novo ali. Eu falei, eu não tenho grana. No momento de dificuldade... Eu não tenho grana, mas eu posso ofertar em serviço. Uau. Eu tenho o que eu sei. Eu vou doar o que eu sei. E aí eu procurei a secretária do pastor. E falei, olha, eu vi ele falando no altar que ele não fala inglês, que ele tem uma dificuldade. Eu tô aqui, quero dar aula. E você sabe como eu sou, né? Uhum. Aí eu cheguei um dia no pastor, os meninos lá, quer falar com o pastor. Falei, olha, tô sabendo que seu inglês não é essas coisas. Estou à disposição, sou professora de inglês, estou aqui à disposição. Demorou um tempo, ele de novo dando um curso, ele falou de novo do inglês dele. Daí eu mandei na hora, tô aqui. E aí ele marcou uma aula, e a gente começou, só que eu comecei na metodologia que eu sempre aprendi. Padrãozinho, livrozinho, né. E ele é uma pessoa excelente, de grande excelência em muitas áreas, e ele queria aprender, mas ele queria de uma forma diferente. E eu falei, é um desafio e tanto, mas é algo que eu acho que pode mudar minha vida. Porque eu tô ofertando na vida do meu pastor, né? Eu tô entregando o meu máximo ali na vida do meu pastor. E foi tão interessante que ele me mandou algumas mensagens durante o dia, dizendo que estava insatisfeito, que era mais do mesmo e tal, e realmente era. Sim. E eu falei pra ele, fica tranquilo, eu tenho uma estratégia. Sanguínea? Você também? Sim, oxe. Eu já sei exatamente, já sei. Claro. O método improvisation. Improvisation, isso mesmo. Aí, cheguei em casa, fui pro joelho, falei, Deus, eu falei que eu tinha método. E aí? Eu me dá um método que eu já falei que eu tinha. Uhum. E aí falei pra ele que eu tinha um método. Quando foi no outro dia, eu pedi 1 hora do tempo dele. Só que o interessante é que eu acordei na madrugada e Deus falou, neurociência. Neurociência. E eu entrei dentro da neurociência e coloquei assim, como ensinar inglês usando a neurociência. Uau! E eu criei uma apostila de 90 slides numa madrugada. 90? 90 slides numa madrugada. É isso que Deus faz. E assim, o mais interessante é que não é qualquer coisa que convence o nosso pastor, convence? Não. O mais interessante é que assim, Deus me deu uma metodologia, eu consegui escrever a técnica. Uau. E foi isso.
E desta técnica é o que você hoje... Gente, eu aprendo com essa técnica. Top! E dessa técnica hoje Hoje eu tô na 4ª apostila. Uau! E assim, as coisas estão acontecendo. Eu só posso te dizer que hoje eu não oferto só na vida do meu pastor e da minha pastora, mas eu oferto de verdade no altar, com o dinheiro que hoje eu ganho, né? Porque eu não ia deixar de ofertar, né? Deus sabe do meu coração. E também Deus tem me dado muito além do que eu imaginava ter. Né? Hoje eu tenho pessoas que estão perto de mim que eu não imaginava estarem. E é isso que é interessante, a reconstrução, né? E a gente vai entendendo as áreas, às vezes Deus fala assim, essa área, filha, eu vou te tratar, mas eu vou te mostrar que eu estou cuidando de você em outras. Sim. Vou reconstruindo os pilares. E aquela não é que está esquecida, mas Deus está tratando, olhando para um propósito muito maior. Sim. O que eu vejo da sua história, Pri, porque eu conheço a sua história mais a fundo. Tem muito mais coisa, Tem né? muito mais coisas, mas assim, acho que o que mais me encanta na tua história é o fato de você conseguir enxergar Deus em todas as coisas. Conseguir ser obediente e rápida de coração para a transformação. Porque quantas pessoas enxergam, mas não têm um coração disposto a essa transformação. Sim. E você, em todo o tempo, nos momentos mais difíceis, você estava disposta a reconstruir. Mesmo com as minhas brigas coração com ensinável, Deus, né? Exato. As DRs com Deus, mas assim, eu tô aqui, Senhor. Eu me acho parecida com Davi em relação a isso. É porque Davi. eu tenho as DRs com Deus que nem Davi tinha. Deus, por que eu tô chorando? Por que... Mas Deus, eu tô aqui, cuida de mim, cuida Sim. de mim. Então, assim, o que eu posso dizer, Pri, assim, dessa sua história, né, que é tantas camadas, assim, a gente vai ter que ter outros momentos. Vocês querem? Coloquem aqui nos comentários. Vocês querem outros momentos com a Teacher Pri? Tem muita coisa, Tem né? muita coisa. Essa metodologia, né? Contar tudo que tá sendo, tudo que tá acontecendo na vida das pessoas, né? Eu estou aprendendo e saber que, através de um momento de reconstrução na sua vida, Deus te deu um método, te deu um projeto lindo. Mas por quê? Porque primeiro eu entreguei. Porque você entreguei antes. E você aceitou o cuidado de Deus na sua vida. Sim. Né? Porque eu poderia estar falando assim, tá bom, pastor, ó, infelizmente não vou poder fazer nada. Mas eu acho que assim, na verdade, Deus já sabia tudo isso que ia acontecer. Sim. Olha só, por que ele me mostrou uma igreja onde a maior debilidade do pastor era a minha maior habilidade? Para poder fazer pra você me trazer ganhar pra raízes. perto. Exato. Da liderança, dos pastores que hoje me acompanham de perto, porque me auxiliam sabia que tanto. você poderia passar por momentos que você precisaria daquele auxílio. Sim, sim. Esse é o nosso Deus. É um Deus de cuidados. Pri, deixa eu te pedir um favor, né? Porque, assim, essa história sua é inspiradora. Eu sei que as pessoas que estão aqui também se inspiraram com a sua história. Inclusive, se você se identificou, vai colocando nos comentários. Compartilha, gente. Essa história tocou o teu coração. Mas, para fechar, eu queria que você desse uma palavra, um conselho para aquela mulher que talvez esteja naquela situação da Pri lá atrás. Talvez esteja no momento que ela não enxerga que tem uma solução. Que talvez está se vendo no pior momento da vida. Sozinha, abandonada. Mas o que você diria para essa mulher? Bom, eu diria que esse não é seu pior momento. Esse não é o seu fim. Talvez isso seja a oportunidade que Deus está te dando para um recomeço da maneira que Ele desenhou para você. Eu hoje tenho vivido vários recomeços em diversas áreas da minha vida. Já cheguei onde eu gostaria? Ainda não. Mas será que Deus gostaria do lugar que eu gostaria? Então, essa é sempre uma pergunta que eu faço para mim. Eu não cheguei, mas eu quero chegar onde Deus planejou para mim. Porque hoje eu tenho alcançado coisas que eu nunca quis. E Deus tem mostrado que Ele faz muito além. Então, a sua dor de hoje pode ser a sua pior dor, mas não é o fim. Pode ser só o começo de uma história linda que Deus já escreveu para você. Acredite em você e, apesar de qualquer coisa, não perca a fé. Porque a fé é a certeza daquilo que você não está vendo hoje, mas daquilo que te espera. Porque existe algo além dessa dor. Uau! Ai, meu Deus! Eu não acredito que você esteve aqui comigo, amiga. Eu gostei muito. Que Deus abençoe Obrigada, a sua história. Que essa história possa chegar nos corações que precisam. Mulheres que talvez hoje estejam passando por cárceres, mulheres que talvez, às vezes não só um cárcere físico, mas até emocional, sim, psicológico, espiritual. Uma depressão, né? Droga, lugares, tanta coisa. São tantas camadas que eu vivi, que a gente né? não imagina, que às vezes aquilo que nós enfrentamos, a gente pensa, Deus, por que eu tô passando? Por quê? Né? É pra quê, mas né? É pra quê? E eu tenho E certeza. você me ensinou isso, tá? Que era um pra quê. É verdade, Esté. Eu queria agradecer, terminar aqui agradecendo. Porque quando os muros estavam todos no chão, você olhou pra mim
E disse que eu era capaz de reerguer pedacinho por pedacinho. Hoje eu já consigo enxergar parte desses muros reconstruídos, outros pela metade, mas eu sei que a gente ainda vai comemorar quando tudo estiver construído. Com certeza. Eu preciso dar um abraço nela, gente. Isso é uma bênção mesmo. E você que esteve aqui com a gente, compartilhe, leve essa mensagem para mais pessoas. Um testemunho tão lindo como esse não pode ficar preso só em você. Compartilhe. E você também que quiser conhecer os nossos livros, nossos materiais, você pode ver aqui embaixo. A gente tem Despertar Espiritual, Batalha Silenciosa dos Temperamentos e Marcas da Sabedoria. Outros livros virão por aí também, vão orando por nós, né? Amém. Quem sabe o livro da Teacher Pri, um futuro, né? Olha, muita gente me cobra, muita gente me cobra. Vale a pena um livro dela também, né? Sim. E você que esteve aqui, comenta o que você achou, o que mais tocou no teu coração. Vamos ficar muito felizes em ter seu comentário. Acompanhe a Teacher Pri também, lá no Instagram. E a gente também. Acompanhe em todas as nossas redes sociais. Vamos ficar muito felizes de ter vocês. Se você é nova, se inscreva no canal. E não perca aqui, toda terça-feira, às 20 horas, o Destemidas Podcast. Tchau, tchau! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!